Olá, companheiros! Hoje vamos fazer uma breve retrospectiva da história da Gacai no Brasil e deixá-los informados dos recentes acontecimentos na BSGI. No dia 19 de outubro, a Associação Brasil-SGI comemorou 37 anos de incansável luta e desenvolvimento. A BSGI, juntamente com 127 organizações de outros países, tem como eixo a Soka Gakkai Internacional, que, congregando as diferentes culturas, promove uma persistente e vigorosa campanha de paz entre os povos. A organização vem promovendo intensas atividades, buscando na universalidade e no brilho do povo brasileiro a chave para oferecer ao mundo uma nova perspectiva humanística para o século XXI. Você, caro companheiro, que participa deste encontro de hoje, é a peça fundamental neste processo. E a você, cumprimentamos pelas conquistas desses 37 anos de grandes avanços. A primeira visita do presidente Ikeda ao Brasil foi marcada pela determinação do discípulo em concretizar o sonho de seu mestre. Desde então, essa tem sido a diretriz da nossa BSGI, que em cada atividade esforça-se em promover a luta do discípulo que comprova a grandiosidade do mestre. De saúde frágil desde a juventude, Daisaku Ikeda chegou ao Brasil fisicamente muito abalado naquele 19 de outubro. Estava com um corpo febril que insistia em derrotar suas energias. Porém, a determinação em desafiar a si mesmo e as circunstâncias para chegar ao Brasil fazia emergir em sua face a vigorosidade e a força de um leão. A reunião inaugural foi no restaurante Chaflora, no bairro da Liberdade, em São Paulo. A grande maioria era composta de agricultores, ainda pouco adaptados à terra brasileira. Um diálogo de coragem e benevolência fluiu como uma torrente naquele primeiro encontro. Energizados pela grande benevolência e coragem do mestre, os pioneiros promoveram um grande avanço. Em 1966, recebemos a segunda visita do presidente Ikeda. A organização obteve um grande crescimento e havia se multiplicado com muita força. Naquela época, o Brasil acabava de adentrar numa férrea ditadura. Desde sua chegada até o momento da partida, o presidente Ikeda foi vigiado por agentes da polícia. Sem nenhuma liberdade, o presidente Ikeda incentivou calorosamente todos os companheiros, dando um vigoroso impulso ao Coceirufo. Foi nessa ocasião que foi inaugurada a primeira sede no Brasil. Em 1974, tornou-se um marco para a BSGI. Embora o encontro com o mestre não tivesse se concretizado, uma nova decisão tomou forma. No festival de 74, os jovens decidiram merecer a terceira visita.
A longa espera durou 18 longos anos. Como uma grande corrente nesses 18 anos, a BSGI promoveu intensos movimentos, levando para a sociedade toda a cultura e educação soca, através de suas bandas, grupos culturais, intercâmbios, exposições e festivais. Graças a esses esforços, a BSGI foi conquistando o coração do povo brasileiro. Uma nova organização se encontrava diante do mestre, mostrando-lhe o grande avanço conquistado com suor, lágrimas e a criação de valores humanos. Em meio às comemorações pelo Jubileu de Prata em 1985, a BSGI foi considerada pelo presidente Ikeda como um modelo do coceirufo mundial. Cultivada com as reuniões de palestras, festivais culturais e esportivos, reuniões de estudos, cursos de aprimoramento e diálogos, surgiu a força motora para expandir ainda mais as atividades e a criação de valores humanos. Em 1990, era esperado o 4º encontro com o mestre. Porém, fomos novamente privados de receber o presidente Ikeda no Brasil. Já experientes e tendo o respaldo de nossos veteranos, a BSGI redirecionou sua luta e promoveu grandes atividades. A primeira delas foi a exposição Eternos Tesouros do Japão, no Museu de Arte de São Paulo, em conjunto com o Museu de Artes Fuji. Daí seguiram convênios que permitiram intercâmbios importantes entre o Brasil e o Japão. Na sequência vieram as exposições Diálogo com a Natureza e Meio Ambiente e Desenvolvimento. Juntamente com as Nações Unidas e como parte do calendário Cúpula da Terra, governantes do mundo inteiro reuniram-se no Rio de Janeiro para discutir medidas de preservação da saúde do nosso planeta. A grande oportunidade surgiu em 1993. Já reconhecida na sociedade como entidade promotora de valores culturais e educacionais, a própria sociedade brasileira recebeu o presidente Ikeda de braços abertos. A Academia Brasileira de Letras concedeu-lhe o título de membro correspondente, em reconhecimento à contribuição literária de suas obras publicadas no Brasil. O presidente Ikeda recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade do Rio de Janeiro. Em São Paulo, o governo do estado lhe entregou a medalha Bandeirantes por todos os seus esforços em prol da cultura e da educação e o título de professor emérito do estado de São Paulo. Além dos esforços em levar o embasamento budista para as questões cruciais da era moderna, a BSGI, em sintonia com os ideais e diretrizes do presidente Ikeda, vem se esforçando para estabelecer sempre novos caminhos, sobretudo com a grandiosa atuação de cada um de seus membros, seja nos bastidores ou na linha de frente, desta gratificante luta em prol das pessoas.
O budismo nos ensina que obstáculos surgem no caminho daqueles que praticam com seriedade e investem na causa da paz mundial. Desde o final de 90, a BSGI tem noticiado sobre os atos insanos de Nikken. Depois de 60 anos protegidos pela Soka Gakkai, o clero da Nichiren Shoshu iniciou misteriosamente uma conspiração contra os seus 12 milhões de membros. Motivado por ciúmes e um perverso sentimento destruidor, Nikken adulterou uma fita com o discurso do presidente Ikeda, acusando-o de ter difamado o sumo prelado. Descoberta a trama de adulteração da fita e cobrada uma resposta sobre esse acontecimento, a administração do templo principal emitiu uma carta de desculpas a Soka Gakkai pelo engano. Nikken, furioso pela descoberta da adulteração, inicia uma série de acusações contra Soka Gakkai e o presidente Ikeda. Um plano secreto intitulado Plano de Corte ou simplesmente Plano C visava demolir a Soka Gakkai. Tudo isso motivado pelo desejo insano de fama e poder de Nikken. Repentinamente, sem qualquer explicação plausível, o presidente Ikeda é destituído do cargo de representante geral dos adeptos. E o presidente Akiya é destituído do cargo de representante dos adeptos, através de um anúncio em jornal. Sem nenhum esclarecimento por parte do clero, Nikken proíbe a visita dos membros da Soka Gakkai ao templo principal. Proíbe também a concessão do Gohonzon e excomunga a Soka Gakkai e a SGI, banindo da Nichiren Shoshu um total de aproximadamente 12 milhões de adeptos. Este ato acaba dividindo o clero. Diante da grave situação, vários bonzos se rebelam formando alianças contra a ditadura e a opressão de Nikken. Todos esses clérigos são também expulsos do templo principal. Aos poucos vão surgindo escândalos e mais escândalos, demonstrando um verdadeiro aspecto de Nikken. Estamos aqui com o senhor Kiyoshi Nakajima, vice-presidente da BSGI, que vai nos ajudar a relembrar e a esclarecer alguns desses fatos. Tudo bem, senhor Nakajima? Sim, muito bem. Senhor Nakajima, o que foi o escândalo de Seattle e como ele veio à tona? O escândalo de Seattle aconteceu em 1963, há quase 35 anos, e se refere a um caso do envolvimento sexual de Nikken com as prostitutas daquela cidade americana. Isso veio a público quando uma senhora, que era dirigente naquela cidade, exatamente quando começou toda essa problemática com Nikken acusando a Soka Gakkai, ela então denunciou esse caso para o público, né? E o caso é que se desenvolveu até que Nikken colocou esse caso na justiça japonesa, acusando a Soka Gakkai de tê-lo difamado por divulgar esse fato. E no decorrer do processo, a Soka Gakkai naturalmente teve que se defender, provar que aquele acontecimento era um fato verídico. E à medida que as provas iam surgindo e as testemunhas iam depondo, né, o fato começou a se tornar realmente um fato evidente e que realmente aconteceu, né? Então, em termos do processo jurídico, isso vai chegar a essa conclusão de que o fato realmente aconteceu, mas o que está realmente em julgamento é o caráter, a idoneidade de Nikken como um sumo prelado, como um líder religioso. E nós não podemos permitir que uma pessoa que mente, que uma pessoa que é falsa e que tem esse caráter maldoso continue a representar ou continue a liderar o budismo de Nichiren Daishonin. Então, o que estamos questionando é exatamente esse caráter vil de uma pessoa. Então, ele mentiu em relação a 12 milhões de adeptos, 12 milhões de membros da Soka Gakkai. Essa responsabilidade civil tem que ser cobrada. E nós devemos cobrar essa responsabilidade de Nikken. Ele tem que se retratar perante os 12 milhões de membros de que ele realmente mentiu, não somente nesse caso, mas em várias ocasiões. Ele excomungou a Soka Gakkai baseado em mentiras.
né, proibiu que os membros recebessem o Gohonzon, também baseado em mentiras. Proibiu a frequência ao templo principal e, mais recentemente, acusa o Gohonzon de Nichikan Shonin como falso. Então, tudo isso é baseado apenas em mentiras, na prepotência dele. Então, isso nós não podemos permitir, principalmente porque ele ocupa uma posição de um líder religioso e que tem uma influência internacional. Então, essa pessoa, chamada Niken, devemos com que ele se retrate publicamente e deixe a posição de sumo prelado dentro do budismo de Nichiren Daishonin. Sr. Nakajima, o que o Niken fazia nos Estados Unidos quando ocorreu esse fato? Ele foi realizar a primeira histórica viagem, realizando a cerimônia de conversão para os membros americanos naquela cidade. E também depois ele prosseguiu em outras cidades. Então, era um evento histórico dentro do budismo de Nichiren Daishonin. Ele jamais, né, se fosse uma pessoa normal, jamais iria sair de madrugada numa cidade desconhecida, porque ele é japonês, não conhece a cidade americana. Então, ele só pode ter saído naquela noite com uma intenção realmente que é melhor a gente nem falar aqui diante da câmera. Tá certo, Nakajima. Senhor Nakajima, fala pra gente qual é a situação dos templos da Nichiren Shoshu. A maioria dos templos foi construída pela Soka Gakkai e doado para o templo principal. Então, depois dessa situação, depois dessa problemática, quase todos os templos estão sem frequência de adeptos, porque a maioria era de membros da Soka Gakkai. E com essa problemática, eles naturalmente não estão mais frequentando os templos. Então, a situação dos templos é uma pobreza total. Abandonada, porque não existe mais membros ou adeptos que vai lá para fazer doações para que esses templos possam servir em prol do Kosen. Então, estão passando necessidades. E por isso que existe essa recente carta de Niken, dizendo para os membros que devem abandonar a Gakkai até dia 30 de novembro, justamente para que os templos possam recuperar essas pessoas, isto é, recuperar pessoas que possam levar o seu dinheiro para sustentar o templo. O dinheiro está acabando, então, né? Está acabando. Agora, diz uma coisa para mim, Sr. Nakajima. Muitos membros, eles nos procuram e perguntam, nós podemos ir até o templo na Conselheiro Furtado? Né? Eles têm aquela curiosidade, né? Certo. Eu tenho 5 anos de prática e não conheço o templo, né? Recebi uma orientação e não fui até hoje, não tenho vontade de ir enquanto ele não voltar definitivamente para a gente. Então, qual é a maneira correta para a gente responder para esses membros? Eu não recomendaria ainda que os nossos companheiros frequentem aquele antro da maldade. Não se sabe o que pode acontecer visitando o templo de Joji. Então, gostaria de pedir um pouco mais de paciência, que com certeza esse templo que agora está invadido por pessoas estranhas, com certeza vai voltar para a nossa organização. E nessa ocasião, todos juntos, vamos visitar o nosso templo. Então, até lá, vamos aguardar mais algum tempo. Com certeza. Em agosto de 97, o Niken se apresenta como um Buda vivo. Isso é verdade, Sr. Nakajima? É realmente uma verdade. É incrível, mas Niken disse publicamente, numa reunião com os clérigos, dizendo que o sumo prelado, né, é a personificação de Shakyamuni e de Nichiren Daishonin. Quer dizer, ele está se colocando no lugar do Buda original. Como também, numa outra ocasião, ele disse que ele é comparável ao objeto de adoração. Isto é, ele é o próprio Daigo Honzon. Agora, isso ele disse publicamente, como também foi publicado nas revistas do templo principal. E isso não foi retratado. Então, Niken chega a essa loucura de se colocar no lugar do Daigo Honzon, como também no lugar de Shakyamuni e no lugar do Buda original Nichiren Daishonin. É uma coisa absurda. Senhor Nakajima, muito obrigada pelos esclarecimentos. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Na verdade, esses fatos só vêm a comprovar como os atos de Niken estão completamente em oposição aos ensinos do budismo de Nichiren Daishonin.
A Soka Gakkai vem tecendo incessantes movimentos pela reforma de cada ser humano. Livre de dogmas e preconceitos, esta maravilhosa organização tem nos possibilitado a compreender a vida e as leis da natureza para sermos mais felizes.